Olá, graça e paz. Eu sou o presbítero Jorge Rummelsberg e neste vídeo vamos explorar os evangelhos de Jesus. Cada um desses evangelhos oferece uma perspectiva única sobre a história de Jesus e sua mensagem para a humanidade. Vamos explorar juntos os principais temas e eventos que aparecem nos 4 evangelhos, para que você possa ter uma compreensão mais completa da vida e obra de Jesus. A palavra evangelho tem raízes no grego antigo, onde euangelion significa boas novas ou boa mensagem. Historicamente, o termo é mais frequentemente associado aos 4 relatos biográficos de Jesus Cristo encontrados no Novo Testamento da Bíblia cristã, que são conhecidos como os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses escritos narram a vida, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus, e são considerados pelos cristãos como uma fonte primordial de sua fé e doutrina. Portanto, evangelho é usado tanto para descrever esses textos específicos, quanto, mais amplamente, para se referir às boas notícias ou mensagens centrais do cristianismo. Quero te lembrar para você se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário. Eu queria começar esse vídeo com uma citação muito relevante que se encontra no Evangelho de Mateus. Está lá no capítulo 5, no verso de número 16, que diz assim: Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Esta passagem enfatiza a importância de viver uma vida que reflita a luz de Deus para que outros possam testemunhar suas boas obras e dar glórias a Deus. Livro de Mateus. Esse é o primeiro dos 4 evangelhos do Novo Testamento da Bíblia cristã. É considerado um relato da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por volta do final do 1º século depois de Cristo, provavelmente entre os anos 70 e 90 depois de Cristo, o autor é tradicionalmente atribuído a Mateus, um dos 12 apóstolos de Jesus, embora o consenso acadêmico moderno seja mais cauteloso quanto a essa atribuição direta. O Evangelho de Mateus foi escrito principalmente para uma audiência judaica. Isso é evidente nas numerosas referências ao Antigo Testamento e na apresentação de Jesus como Messias esperado, cumprindo as profecias judaicas. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido, o Rei dos Judeus. Ele começa com o nascimento de Jesus em Belém, narra sua infância, seu batismo por João Batista e as tentações sofridas no deserto. Mateus registra ainda os ensinamentos de Jesus, incluindo o Sermão da Montanha, que contém as bem-aventuranças e os ensinamentos sobre amar os inimigos. O Evangelho de Mateus também relata muitos milagres de Jesus, como a cura dos doentes e a alimentação dos 5.000. O principal versículo deste Evangelho encontra-se no capítulo 28, nos versos 19 e 20, onde Jesus comissiona seus discípulos dizendo: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O livro de Marcos foi escrito em um contexto histórico específico, que influenciou sua composição e mensagem. Embora a data exata de sua escrita seja motivo de debate entre os estudiosos, geralmente é aceito que tenha sido escrito entre os anos 50 e 70 depois de Cristo. Embora o Evangelho de Marcos tenha sido escrito principalmente para uma audiência cristã, ele também reflete o contexto judaico no qual Jesus viveu e ensinou. Isso é evidente em várias referências à cultura judaica, práticas religiosas e escrituras do Antigo Testamento. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo sofredor,
Ele começa com o ministério de Jesus na Galileia, onde realiza muitos milagres e ensina sobre o reino de Deus. Marcos enfatiza a ação de Jesus, descrevendo seus milagres de cura, expulsão de demônios e ressurreição de mortos. Marcos também destaca a oposição de que Jesus derrotou os líderes religiosos e a incompreensão de seus próprios discípulos. O principal versículo do Evangelho de Marcos se encontra no capítulo 10, verso de número 45, que diz: Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Este versículo resume bem o propósito da vida e do ministério de Jesus Cristo, enfatizando sua missão de servir e sacrificar sua vida como um resgate para muitos. Ele também destaca a natureza humilde e altruísta do ministério de Jesus. O livro de Lucas é o terceiro livro dos evangelhos canônicos do Novo Testamento da Bíblia cristã. Ele é atribuído a Lucas, um companheiro de Paulo, e é geralmente datado entre os anos 60 e 90 depois de Cristo. Durante o período em que Lucas foi escrito, os cristãos enfrentaram perseguição em várias partes do Império Romano, tanto por autoridades romanas quanto por líderes judaicos locais. Isso influenciou o conteúdo do Evangelho de Lucas, que destaca a importância da fé, da resistência em face da perseguição. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como o Salvador de toda a humanidade. Ele começa com o nascimento de Jesus e narra sua infância, incluindo a visita dos pastores e o estímulo dos magos. Lucas registra o ministério de Jesus na Galileia e na Judéia, onde ele ensina sobre o amor, a misericórdia e o perdão. Ele também destaca a compaixão de Jesus pelos marginalizados e pecadores. O Evangelho de Lucas inclui muitas parábolas famosas, como a do bom samaritano e a do filho pródigo. O principal versículo desse evangelho encontra-se no capítulo 2, no verso de número 11, que diz: Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O contexto histórico do Evangelho de João está ligado à vida e ao ministério de Jesus Cristo, bem como ao desenvolvimento inicial do cristianismo. Geralmente, os estudiosos datam a composição do Evangelho de João entre os anos 80 e 110 depois de Cristo. Durante esse período, o cristianismo estava emergindo como um movimento religioso distinto dentro do Império Romano. Os cristãos enfrentaram perseguições e desafios tanto dos líderes religiosos judaicos quanto das autoridades romanas. O Evangelho de João foi escrito em um momento em que a comunidade cristã estava se estabelecendo e buscando definir sua teologia e práticas. O Evangelho de João apresenta Jesus como o Filho de Deus e enfatiza sua apresentação. Ele começa com uma visão cósmica de Jesus como a palavra de Deus que se tornou carne. Conta também os milagres de Jesus, como a transformação da água em vinho em Caná da Galileia. Ele também inclui os ensinamentos profundos de Jesus, como o discurso do pão da vida e o discurso de despedida. João enfatiza a relação íntima de Jesus com o Pai e a importância da fé nele. O principal versículo encontra-se no capítulo 1, verso de número 1, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse resumo fornece apenas uma visão geral dos principais eventos e ensinamentos encontrados nos evangelhos. Cada evangelho tem sua própria perspectiva e detalhes únicos sobre a vida e ministério de Jesus. É recomendado ler os evangelhos completos para obter uma compreensão mais profunda e completa da mensagem de Jesus. O meu muito obrigado a você por assistir esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, te convido a compartilhar suas experiências nos comentários, deixar seu like e se inscrever no canal. No próximo vídeo estaremos abordando o livro do Apocalipse. Que Deus te abençoe e a toda a sua família. Grande abraço.